Olá, abençoado, graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo, né? Hoje estamos aqui num dia abençoado de sol, estou aqui hoje no salão, cansado um pouquinho que estava trabalhando esses dias aqui, então estou com a garganta aqui meio ruim por causa do pó, estava lixando o teto, às vezes pode dar uma tossidinha aqui, tá bom? Mas bom dia a todos os eleitos, né, filhos e todos que vivem o reino de Deus nessa terra, a graça maravilhosa do nosso bom Deus, amém? Hoje eu quero trazer apenas um versículo e nós vamos conversar em cima desse versículo. O versículo se encontra no livro de Mateus, capítulo 24, no versículo 13. Capítulo de Mateus, né? Livro de Mateus, capítulo 24, versículo 13. É um versículo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos lá. Perseverar. Quem deveria perseverar até o fim e fosse salvo? Quem era? Ali Jesus, quando ele sai do templo, ele estava dando o sinal dos acontecimentos que ia acontecer antes da sua vinda, né? Antes do juízo que ia suceder no ano 70 para o povo de Israel, na qual a casa de Deus ia cair, né? Ia vir a sua ruína, e ali o pacto de Moisés ia ter o seu fim. O mundo de então, o Aion, né? Então a palavra era, para os judeus, eles tinham que perseverar até o fim. Perseverar no quê? Nas leis de Moisés. Por que eles tinham que perseverar até o fim na lei de Moisés? Porque se eles errassem algum preceito da lei, eles eram apresentados ao sumo sacerdote e o sumo sacerdote matava aquele povo apedrejado. Dava sentença de morte. Então o povo ali, até suceder todas essas coisas, eles tinham que perseverar até o fim. Por que perseverar até o fim? Porque se eles perseverassem até o fim, se eles ouvissem no que Jesus pregou, né, no livro de Mateus 24, vai estar falando o quê? Da destruição, a grande devastação que ia vir sobre aquela cidade, sobre aquele lugar. Quem tivesse no campo não entrasse dentro dela, quem tivesse dentro fugisse rapidamente quando visse a cavalaria romana entrando, tomando conta, né? Então, aqueles que crescem e saíssem, ia se poupar, ia ser salvo, né? Mas aí que tá, eles iam ser poupados daquelas mortes, daquela grande matança, daquela grande escravidão que entraria pelos soldados romanos, na qual Deus usou os soldados romanos para destruir aquela cidade, aquele lugar. Aí eu falo para você, e depois do ano 70? O que sucedeu depois do ano 70? Porque o juízo de Deus, como diz Pedro, o juízo de Deus começaria por onde? Pela casa de Deus, né? Então a gente sabe que o juízo sucedeu-se no ano 70, mas do ano 70 ainda decorreu ainda uns longos anos ainda ali, né? Até sumariar tudo, acontecer tudo, todas as coisas acabar com a lei mosaica. A Igreja Católica Apostólica Romana de Roma, lá no princípio do primeiro século, eles dizimaram a igreja primitiva. Eles dizimaram a igreja primitiva, esse primeiro pacto da religião, né? Da religião, porque eles estavam ali nos pactos dos mandamentos de Moisés, os pactos judaicos. A gente também não cumpre mais nada da lei dos pactos judaicos, então a gente somos livres. Foi para a liberdade, né? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e hoje nós somos libertos. Mas aquele povo lá que viveram antes do acontecimento do ano 70, eles tinham que perseverar até o fim. Embora Cristo ele morre na cruz, na graça, o espiritual já estava reinando a graça, né, no espiritual, mas ainda os cumprimentos se cruzavam ali, porque o pacto da lei ainda estava de pé, que era a casa de Deus. Com a casa de Deus lá,
existia o quê? Sumo sacerdote, escriba, fariseus, levita, tinha toda a preparação ali ainda intacta. Então o que acontece? Todos os judeus era por perseverança, e até mesmo aqueles gentios que deixaram se circuncidar, eles também foram obrigados a guardar toda a lei. Tem isso também. Teve uns gentios que foram induzidos por Pedro, eles tiveram que circuncidar, eles circuncidaram ali, e esses daí tiveram que guardar ainda todos os princípios da lei ali. Por isso que Paulo fala, se você deixar de se circuncidar, você também está sujeito a guardar toda a lei, porque aí ele já era considerado como os filhos judeus, então eles são obrigados a guardar a lei também, por perseverança. E por que perseverar até o fim, nesse pacto? Porque enquanto o tabernáculo está lá com o sumo sacerdote, todos aqueles que erravam em algum preceito da lei, era levado até eles, e ali eles matavam apedrejado. E ali não se passava depois do acontecimento que ia sobrevir no ano 70, Deus destruindo toda aquela casa, toda aquela nação de Israel ali, a Jerusalém foi massacrada, caiu o templo, aí cai todos os sacerdotes, todos os escribas, fariseus, já não tinham mais, todos das tribos tinham sido dispersas, divididos nas terras, então já não tinha mais aquele pacto mosaico, então não tinha mais por que guardar a lei, não tinha mais por que seguir em perseverança da lei. Então os judeus, para eles era por perseverança até o fim, não é para nós que somos um povo gentil. Nós, um povo gentil, nós somos obrigados a não cumprir nada da lei, porque se nós cumprir algo da lei, nós se tornamos maldição para nós mesmos, nós se tornamos inimigos do feito da cruz de Cristo, porque o que Cristo fez, ele botou fim para nos libertar. Agora vai nós hoje voltar o tempo da escravidão? Vai revigorar as leis de Moisés de novo para nós tentar cumprir? Traz maldição para si mesmos, traz morte, condenação, porque nunca consegue cumprir. Então os pessoal que estão no sistema, os sistemas religiosos aí fora, eles vivem sob o aspecto de maldição. Por que eles vivem sob o aspecto de maldição? Porque eles também não conseguem guardar toda a lei. E eles não conseguindo guardar toda a lei, eles vivem o quê? Um aspecto que não tem salvação, que se morrer vai para o inferno, um suposto inferno, chama de fogo. Mas isso aí é uma calamidade, meu irmão, porque Deus falou que o meu povo padece por não conhecer, por não examinar as escrituras sagradas, não ler, não busca entendimento de entender no seu momento da escrita, no seu ano da escrita, na sua geração ali, que tudo está se manuseando ali. Meus irmãos, temos que estar meditando na palavra de dia e de noite, mas para conhecimento, porque tudo ali já aconteceu. A Bíblia hoje aqui, a Bíblia aqui, é história, Infelizmente aqui, felizmente, para nossa felicidade, tem um evangelho da graça de Deus aqui dentro, aqui, misturado aqui, que é de Romanos a Hebreus. Um evangelho que foi trazido do céu, do terceiro céu. Cristo arrebata Saulo, levanta ele até o terceiro céu e ali dá palavras inefáveis. Então Paulo volta aqui e fala assim: eu não trago palavras dadas, persuasivas por homens, mas sim pelo próprio Cristo, e esse o ressuscitado. E qual que era essa palavra? Palavras inefáveis, palavras de vida, palavra que te coloca como filho, como eleito, como salvo, como abençoado com toda sorte de bênção. Irmão, o povo vai na igreja para buscar milagre, para buscar algo material. As coisas de Deus hoje é tudo espiritual. Se você quiser viver um lado espiritual com Deus perfeito, tem que aprender essa graça maravilhosa. Infelizmente, aqui nessa terra, a gente tem que trabalhar, a gente tem que correr atrás do pão, a gente tem que correr atrás daquilo que vai nos trazer uma vida melhor. Mas você tem que trabalhar. Se você não trabalhar, você não tem. O primeiro castigo que Deus deu a Adão, esse sobreveio sobre todas as carnes. Adão morrendo lá espiritualmente, ele matou todos os homens espiritualmente ali. E o castigo que ele teve, todos nós também estivemos. Se nós não trabalhar, nós não comemos. Deus falou o que para Adão? Adão, do pó sobreviverás, do teu suor tirar o sustento, terás que arar a terra. E a gente tem que trabalhar. Se nós não trabalhar, a gente vai viver como? Andarilho? Tem que se achar nessa terra, meu irmão. Mas
o gentil, ele é livre, não cumpre nada da lei, vocês estão proibidos. Lê o livro de Gálatas. O livro de Gálatas vai trazer os 2 evangelhos que foram anunciados na Bíblia. O evangelho dos judeus, que era por perseverança, que era o da circuncisão, que eles tinham que cumprir toda a lei, eles tinham que estar ali, cumprindo severamente a lei, ali, as instruções da lei, e eles tinham que fazer por onde cumprir, porque senão eles eram massacrados, eles eram mortos pelo sumo sacerdote. Tinha vários irmãos ali que caçavam contenda entre os irmãos, ficava só esperando o erro do irmão ali, quando ele não cumpria nada da lei, e eles eram apresentados ao sumo sacerdote, o sumo sacerdote matava apedrejado. Não foi diferente com Jesus. Jesus, quando ele veio, eles queriam fazer o quê? Eles queriam achar culpa em Jesus, para matar Jesus, para crucificar Jesus. Mas só que enquanto não era o tempo de Jesus ir para a cruz, nada disso eles conseguiram provar, meu irmão. Abençoado, tenha mentes iluminadas. Vamos seguir os canal da graça aí. Hoje eu estou seguindo o canal aí do nosso irmão Alexandre Marques, um homem abençoado, um ensino maravilhoso, nos ensina, traz ali contextos, traz texto, traz coisas boas ali para nós estar acompanhando o canal. Geraldo Moraes nem se fala, homem aí tremendo aí, né? Da fé, da graça de Deus, é um homem totalmente da graça de Deus. Elogio ele, louvo a vida dele, abençoo, que Deus abençoe cada dia, né, a vida do irmão Geraldo Moraes, Alexandre Marques, Cristiano França, o nosso irmão Bruno Mac, a gente também tem o nosso irmão, esqueci o nome dele agora, deu um branco, mas nós estamos com uma pá de irmão aí da graça de Deus. Elcio de Jesus, lá da Bahia, Salvador, um homem muito bom, teólogo também, ali traz uns ensinos de teologia ali muito aprofundado, bom também. Meu irmão, eu gosto de aprender, eu gosto de estar ouvindo, eu gosto de acompanhar os canais. Eu fiz esse canal aqui só para trazer uns versículos que os irmãos colocam lá, e para me conversar a respeito, entendeu? Do que a gente vai aprendendo aí da graça de Deus. Infelizmente, quando eu estava no sistema religioso, não sabia nada disso. Eu sabia a Bíblia, eu lia a Bíblia e pegava ali versículos de isolado e queria falar de Jesus também. Mas, meu irmão, quando eu comecei a aprender da graça de Deus, quando eu aprendi de Romanos a Hebreus, ali palavras dadas no céu, como é gostoso, como é maravilhoso estar aprendendo isso, esses ensinos, né? Então, perseverança. Quem perseverar até o fim será salvo. Perseverar no quê? E quem que tinha que perseverar? Por nós é por graça, irmão. Se é por graça, ao gentil que é por graça, é graça. Não é por cumprimento da lei, não. Não tenho que perseverar. Vou ter que perseverar o quê? Vou ter que perseverar na graça. E se eu for perseverar na graça, eu já sou salvo. E eu já sou salvo, graças a Deus, no entendimento. O espírito foi salvo por Cristo, mas agora eu estou sendo salvo na mente, né? Romanos 2,12 vai falar que a salvação agora é no entendimento. E realmente, se nós não ter esse entendimento, essa salvação na mente, a gente vive massacrado pelo sistema religioso, meu irmão. E é uma calamidade total. Eu não gosto de falar assim mal dos irmãos que estão ainda dentro das denominações evangélicas, dentro do sistema, porque um dia eu vim de lá e aprendi muita coisa lá também, e seria impossível a gente aprender a graça se nós não aprender e se aprofundar também nos estudos da lei, né? Então a gente não saberia o que era graça, mas a gente um dia estando lá, se aprendemos lá, sofremos juntos lá, né? Tentamos cumprir a lei também, porque ninguém cumpriu a lei. Seria impossível eu cumprir a lei ali, não conseguiria também, e nunca consegui. Essa carne aqui, como Paulo fala, ela não se converte a Cristo de jeito nenhum, ela está sujeita a falhas, ela está sujeita a cair, né? Mas eu, com o olhar iluminado, eu não posso olhar para o meu irmão e enxergar ele na carne, eu tenho que enxergar ele no espírito. No espírito ele é lavado, remido, justificado, selado para a vida eterna, dependente de qualquer pessoa,
né? Tem pessoas que falam que os filhos da perdição estão aí, não estão, porque se tivesse os filhos da perdição hoje, então o sistema evangélico estaria certo em dizer que o juízo de Deus vai vir, porque o juízo de Deus ia vir para os filhos da perdição. Então não tem filhos da perdição. Infelizmente tem hoje filhos que vivem desenfreadamente, vivendo pelo seu bel prazer, que vai trazer câncer, vai trazer feridas, amargura, sofrimento, e não vai viver o reino de Deus, porque os tais não herdarão o reino. E herdar o reino não é comida nem bebida, mas é paz, gozo, amor, alegria no Espírito Santo, como os próprios irmãos do canal Graça diz e revelaram a nós, né? O reino não é comida nem bebida, ele é paz, amor, gozo, alegria no Espírito Santo. Infelizmente, essas pessoas que vivem desenfreadamente, elas não vivem a paz de Cristo, ela não vive a alegria de Cristo, ela não vive o gozo, a eternidade de viver a paz espiritual do reino de Deus, a paz de Cristo em nós. Eles vivem a alegria momentânea, eles vivem a felicidade prazerosas do momento, eles vivem assim dias felizes, porque estão comendo, estão bebendo, mas só que amanhã, mais para frente, eles trazem uma grande tristeza para a vida deles. Outros querem viver matando, roubando, esquartejando, fazendo tudo pelo seu bel prazer, mas a gente sabe que no futuro eles vão colher o quê? Cadeias, prisões, algemas, e vão viver triste e amargamente dentro de uma prisão. Infelizmente, Deus não quer isso para os filhos. Deus, ele quer que nós, como filhos, vivemos o melhor dele na nossa vida. Que nós possamos viver para Deus e usufruir de tudo do bom e do melhor de Deus na nossa vida. E nós hoje, em graça, os filhos, os eleitos da graça de Deus, vive essa felicidade. Não vive com tristeza se amanhã vai morrer e vai para o inferno. Não vive uma tristeza que hoje está salvo, amanhã deu uma mancadinha ali, já não é mais salvo. Nós não vivemos assim, irmão. A gente pode até cair, a gente pode até falhar. Não é o nosso objetivo cair e falhar. O nosso objetivo é avançar, é crescer dia após dia no conhecimento do Senhor. Mas nós sabemos que no Espírito a gente nunca cai, a gente nunca regride. Ele avança dia após dia, ele é perfeito, e o dia que essa carne tombar, esse Espírito retornará para Deus. Mas em vida, eu por fé, eu já creio nas promessas de Cristo e estou vivendo o reino com paz, alegria, amor e esperança no Espírito Santo. Ele sim me salvou de todos os males. Eu não ando vivendo temendo o mal, eu ando sem nenhum temor do mal, porque eu sei, se eu ser honesto e ajudar, amar e procurar a suportar as diversidades que vão vir sobre a minha vida, eu terei dias felizes. Então eu vivo a graça de Deus, uma graça maravilhosa. Espero que os irmãos também vivam assim, né? E o ano 70 sucedeu-se todo o cumprimento da Bíblia. Então aqueles que perseveraram até o fim e passaram para depois do ano 70, esses sim viveram já uma vida felizes, sem errar em algum preceito da lei e ser apresentado a um sumo sacerdote. E ali eles morreram apedrejados. Acabou-se ali. Então eles passaram a ter vida eterna. Eles passaram a viver dias felizes, e espero que tiveram dias felizes, porque muitos dos irmãos ali ainda tiveram muito tempo de perseguição. Durante ali o ano 70 até o ano dos 180, 200, eles passaram por grande humilhação ainda, e eles ainda foram muitos perseguidos. Mas embora no espiritual a graça já estava reinando, e eles já sabiam, porque Paulo já estava pregando ali a graça de Deus, e a graça de Deus estava sendo revelada a eles também, né? Primeiro a eles, depois a nós. Então eles viveram os dias felizes, embora tiveram suas perseguições. Embora nesse mundo nós também temos perseguições, né? Nós vivemos dias felizes. A gente não trata os dias de perseguição da gente pagando com mal, a gente paga com bem. E isso tudo irá bem até o dia que Deus vir e pegar o meu espírito e levar embora, e a minha carne tombar e ela ter o seu fim e descer ao inferno, à sepultura, ao sepulcro.
e ali o corpo espiritual estará com Deus, sem nenhuma lembrança de quem era o Japa na terra e de quem era essa pessoa bacana que está aqui hoje. É uma nova vida e a vida passada já não se lembrará mais. É assim que vai ser com o meu espírito e com o seu espírito. Irmãos, graça e paz. Tá aí um pouquinho do entendimento por perseverança. Perseverança não é para nós, perseverança era para os judeus. Então, graça e paz, um ótimo dia abençoado. Quem gostou, dá um joinha, compartilha, né? Se inscreva aí no meu canal aí para quando entrar um vídeo novo você ser informado. Quem não quiser compartilhar, quem não quiser dar um joinha, amém. Deus é na vida de vocês, de todos nós, somos abençoados com toda sorte de bênção e isso é o que importa. O canal aqui é só para deixar uma mensagem de fé na graça de Deus, tá bom, meu irmão? Beijos, abraço, graça e paz. Tenha um dia e um ótimo dia abençoado, uma ótima tarde abençoada e uma ótima noite de sonos profundo com Deus no seu descanso. Amém? Graça e paz. Fui.